Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo literário filosófico aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos de uma das mais importantes obras da história da filosofia, O Mundo como Vontade e Representação, do grande filósofo alemão do século XIX, Arthur Schopenhauer. Sem mais então, passemos a palavra a Arthur Schopenhauer para que ele nos desvele o mundo como vontade e representação. O mundo é a minha representação. Esta proposição é uma verdade para todo ser vivo e pensante. Embora só no homem e na mulher ela chegue a transformar-se em conhecimento abstrato e refletido. A partir do momento em que são capazes de levá-lo a esse estado, pode-se dizer que nasceu no homem e na mulher o espírito filosófico. Possuem, então, a inteira certeza de não conhecerem nem um sol, nem uma terra, mas apenas olhos que veem este sol, mãos que tocam essa terra. Em uma palavra, eles sabem que o mundo que os cerca existe apenas como representação, na sua relação com um ser que percebe, que é o próprio homem, que é a própria mulher. Se existe uma verdade que se possa afirmar a priori, é esta, pois ela exprime o modo de toda a experiência possível e imaginável, conceito muito mais geral que os de tempo, espaço e causalidade que o implicam. Com efeito, cada um desses conceitos, nos quais reconhecemos formas diversas do princípio da razão, apenas é aplicável a uma ordem determinada de representações. A distinção entre sujeito e objeto é, pelo contrário, o modo comum a todas, o único sob o qual se pode conceber uma representação qualquer abstrata ou intuitiva, racional ou empírica. Nenhuma verdade é, portanto, mais certa, mais absoluta, mais evidente do que esta. Tudo que existe, existe para o pensamento, isto é, o universo inteiro apenas é objeto em relação a um sujeito, percepção apenas em relação a um espírito que percebe. Em uma palavra, é pura representação. Esta lei aplica-se naturalmente a todo presente, a todo passado e a todo futuro, àquilo que está longe, tal como aquilo que está perto de nós, visto que ela é verdadeira para o próprio tempo e o próprio espaço, graças aos quais as representações particulares se distinguem umas das outras. Tudo que o mundo encerra ou pode encerrar está nessa dependência necessária perante o sujeito e apenas existe para o sujeito. O mundo é, portanto, representação. Aqui Schopenhauer cita o filósofo e psicólogo William Jones. O dogma essencial da escola Vedanta dos sábios da Índia consistia não em negar a existência da matéria, isto é, da solidez, da impenetrabilidade, da extensão. Negação que, com efeito, seria absurda, mas apenas corrigir a opinião comum sobre esse ponto e sustentar que esta matéria não tem uma realidade independente da percepção do espírito, sendo existência e perceptibilidade dois termos equivalentes. Esta simples indicação mostra de um modo suficiente a existência, no Vedantismo, do realismo empírico associado ao idealismo transcendental. É sob esse único ponto de vista e como pura representação que o mundo será estudado por nós. Num primeiro ponto de vista, com efeito,
Este mundo apenas existe absolutamente como representação. No outro ponto de vista, ele apenas existe como vontade. Uma realidade que não se pode reduzir nem ao primeiro, nem ao segundo desses elementos, que será um objeto em si. E é, infelizmente, a deplorável transformação que sofreu entre as mãos de Immanuel Kant a sua coisa em si. Esta pretensa realidade, dizia eu, é uma pura quimera, um fogo fato que serve apenas para desviar a filosofia que lhe dá acolhimento. Aquele que conhece todo o resto, sem ser ele mesmo conhecido, é o sujeito. Por conseguinte, o sujeito é o substratum do mundo, a condição invariável, sempre subentendida de todo fenômeno, de todo objeto, visto que tudo o que existe, existe apenas para o sujeito. Este sujeito, cada um o encontra em si, pelo menos enquanto conhece, não enquanto é objeto de conhecimento. O nosso próprio corpo é já ele próprio um objeto e, por conseguinte, merece o nome de representação. Com efeito, ele é apenas um objeto entre outros objetos, submetido às mesmas leis que esses últimos. É apenas um objeto imediato. Como qualquer objeto da intuição, está submetido às condições formais do pensamento, o tempo e o espaço, de que nasce a pluralidade. Mas o próprio sujeito, o princípio que conhece sem ser conhecido, não cai sob essas condições, visto que é sempre pressuposto por elas implicitamente. Não se lhe pode aplicar nem a pluralidade, nem a categoria oposta, a unidade. Portanto, nós não conhecemos nunca o sujeito. É ele que conhece em toda parte em que há conhecimento. O mundo considerado como representação, o único ponto de vista que aqui nos ocupa, compreende duas metades essenciais, necessárias e inseparáveis. A primeira é o objeto que tem por forma o espaço e o tempo e, por conseguinte, a pluralidade. A segunda é o sujeito que escapa à dupla lei do tempo e do espaço, sendo sempre uno e indivisível em cada ser que percebe. Segue-se que um único sujeito mais o objeto chegariam para constituir o mundo considerado como representação, tão completamente como os milhões de sujeitos que existem. Mas, se esse único sujeito que percebe desaparecer, ao mesmo tempo, o mundo concebido como representação desaparecerá também. Essas duas metades são, portanto, inseparáveis, mesmo em pensamento. Cada uma delas apenas é real e inteligível pela outra e para a outra. Elas existem e deixam de existir em conjunto. Elas limitam-se reciprocamente. O sujeito acaba onde começa o objeto. Essa limitação mútua aparece no fato de que todas as formas gerais essenciais a qualquer objeto, tempo, espaço e causalidade, podem tirar-se e deduzir-se inteiramente do próprio sujeito, abstração feita do objeto, o que se pode traduzir na linguagem de Kant, dizendo que se encontram a priori na nossa consciência. De todos os serviços prestados por Immanuel Kant à filosofia, o maior reside talvez nesta descoberta. Kant mostrou, e essa é uma descoberta considerável, que o tempo e o espaço, essas condições ou formas da experiência, elementos comuns a toda percepção e que pertencem igualmente a todos os fenômenos representados, que essas formas, dizia ele, podem não apenas ser pensadas em abstracto, mas também apreendidas
imediatamente em si mesmas e na ausência de qualquer conteúdo. Ele estabeleceu que esta intuição não é um simples fantasma resultante de uma experiência repetida, mas que é independente dela e lhe fornece as suas condições, em vez de as receber dela. São, com efeito, estes elementos do tempo e do espaço, tais como os revela a intuição a priori, que representam as leis de toda a experiência possível. Cada instante da duração só existe com a condição de destruir o precedente que o engendrou, para ser também, em breve, por sua vez anulado. O passado e o futuro, a abstração feita das consequências possíveis daquilo que eles contêm, são coisas tão vãs como o mais vão dos sonhos. E o mesmo se pode dizer do presente. Limite sem extensão e sem duração entre passado e futuro. Este pensamento, no que ele tem de essencial, não é novo. É neste sentido que Heráclito de Éfeso constatava com melancolia o fluxo eterno das coisas, que Platão rebaixava a realidade ao simples devir que não chega nunca ao ser, que Baruch Spinoza via nelas apenas acidentes da substância única que existe, só eternamente, que Kant opunha à coisa em si os nossos objetos de conhecimento como puros fenômenos. Enfim, a antiga sabedoria da Índia exprime a mesma ideia sob essa forma. E Maya é o véu da ilusão, que, ao cobrir os olhos dos mortais, lhes faz ver um mundo que não se pode dizer se existe ou não existe. Um mundo que não se pode dizer se existe ou não existe. Um mundo que se assemelha ao sonho, à radiação do sol sobre a areia, onde, de longe, o viajante acredita ver uma toalha de água ou ainda uma corda tirada por terra, que ele toma por uma serpente. Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis de uma das mais importantes obras da história da filosofia. O Mundo como Vontade e Representação, do grande filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literário-filosófica aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, a este meu canal do YouTube pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta dos meus vídeos de leitura literário-filosófica, das aulas ao vivo deste canal, das resenhas de livros e das resenhas de filmes e das viagens de Vassoler, essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e apoiar, segundo sua condição financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literário-filosófica, gente. Tchau, tchau!